Gente, que felicidade de ter vocês aqui. Vou apresentar para quem não conhece, gente. Menino Caio, ele é um dos organizadores da comunidade de bots Brasil, tá? Ele está aqui sempre envolvido nas comunidades, já passou por grandes empresas. Toda essa parte que ele trabalha, que ele olha para a comunidade, que ele faz provocações, é muito importante, divide bastante conteúdo com a gente. E é um fofo que está sempre a fim de ajudar todo mundo. A Flavinha, ela é business partner, porém, essa mulher já rodou marketing, ela já rodou a parte de customer experience, ela já rodou todo mundo entendendo ali as personalidades das pessoas e como o mundo muda e como a gente faz. Então, gente, quero dar a palavra primeiro para a Flá. Flá, quer complementar alguma parte da sua apresentação? Quer deixar seu LinkedIn ali no chat pra gente? Bora lá, Flavinha. Sim, oi, gente, tudo bem? Obrigada, Carol, pelo convite. Acho que é um pouco do que a Carol falou, né? Eu venho de uma área de marketing, ali já estava consolidada na carreira e resolvi fazer uma mudança esse ano. E aí eu fiz essa transição de carreira, saí ali do marketing, do growth e mudei para business partner, né? Para olhar o desenvolvimento de carreira das pessoas, olhar carreira com propósito. E aí é isso, vou deixar aqui o meu LinkedIn para vocês me acionarem também. Caio, bora lá se apresentar para essa galera se precisa, né? Preciso, vai. Eu estou aprendendo também. Eu estou num momento muito parecido com a Flávia. Mais cedo eu até fiz um comentário na apresentação do Bruno. Eu já passei por várias posições também e já fiz muitas coisas que nem tem a ver com o meu papel. Acho que tem a ver também com essa parte de aprendizado. Recentemente eu estava numa posição de marketing growth também e eu decidi empreender. E aí eu meio que pedi as contas e estou aí empreendendo. Então uma oportunidade, não sei, alguns fundadores que eu conheço, eles falam, tem coisa que só vivendo para você saber, e empreender é uma dessas coisas, você só vai saber mesmo quando você empreender. Aí eu tô nessa experiência, aprendendo também, acho que esse é o meu momento. Mas já tô aí no mercado digital, de interfaces convencionais, já há alguns anos, e continuo aprendendo também. Boa, gente. Então eu vou começar aqui com o nosso bate-papo, que vai ser muito gostosinho. Eu queria trazer aqui para vocês um ponto, né? Chamar. Olhando para o mundo, o mercado mudou. Vocês viram os números, a Guá trouxe os números agora de quanto a gente faz reunião no Zoom, de quanto está crescendo, todas as iterações, todos os dados que estão transitando. Então, olhando para essa realidade, olhando para esse mundo que a gente está vivendo, vem uma grande dúvida. E pensando um pouco no que deu nome a esse nosso espaço, que foi o tal do Figital, que a gente vem falando, né? Que é o digital mais o físico. Putz, eu quero comprar algo lá no Magazine Luiza ou no Mercado Livre, uma cama, mas eu também quero experimentar a cama. Quanto que a gente vai estar no digital ou quanto a gente vai estar 100% digital? O físico ainda vai existir, gente? Eu não sei se a Flávia quer começar. Pode falar, Caio. Eu acho que o físico sempre vai existir. Eu acho que a pergunta que a gente vai ter é: será que esse físico, nesse momento, faz sentido para mim? E aí eu acho que a gente vai tentar encontrar jeitos e formas de criar essa relevância, né? Tipo, por que eu vou no restaurante almoçar com os meus amigos? É por conta da comida ou por conta dos meus amigos? Então a gente vai dar essa... A gente está passando por esse momento de ressignificar algumas coisas. Mas eu acho que ressignificar também é uma palavra bastante privilegiada, né? Porque tem gente que não consegue ressignificar. Então a gente vai refletir, está refletindo e vai refletir bastante sobre o que é o físico, né? O que é que para mim faz sentido nesse físico e o que é o digital, que para mim faz sentido estar no digital. E aí a gente está nesse período de transição. Que bom, que tempo interessante para a gente estar vivo, né? Porque a gente já é da era digital e está reaprendendo a viver na era digital. Então a gente voltou a 10, 20 anos atrás, a estacar zero, assim, a lidar de novo com o digital e com o físico. Acho que complementando um pouquinho do que o Caio traz, a gente também reaprende
a conviver no físico, né? Porque para quem pôde estar aí recluso durante o lockdown e pôde trabalhar em home office e tal, e que agora começam a abrir possibilidades e oportunidades da gente voltar para os escritórios, voltar a encontrar as pessoas, como que é tudo isso, né? Como que a gente se sente. E eu tive uma oportunidade recente, faz umas 2 semanas, de encontrar um time que eu tenho trabalhado com eles há 6 meses e não os conhecia, o que tem sido muito natural também nos últimos tempos, né? E eu fui conhecê-los presencialmente e o quanto isso reenergiza a gente, sabe? Então, é muito bom trabalhar de casa. Eu trabalho aqui com os meus cachorros, de olho neles, para eles não começarem a latir no meio da apresentação aqui também. É muito gostoso, tudo isso é muito bom, comer minha própria comida e tal, mas é muito bom rever a galera com quem você trabalha, conhecer as pausas, né? Até na hora de falar, as respirações ali, são coisas que a gente... O vídeo, se você estiver muito antenado, você vai pegar. Mas às vezes não dá tempo, porque é tanta coisa para falar. Tô falando com você, tô vendo, respondendo uma mensagem, né? Declinando um outro invite, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo. E no presencial, não necessariamente você consegue fazer isso. Então, tem um pouco mais de doação, um pouco mais de troca, né? Então, eu acho que vai ter um mix disso tudo, assim. E para mim faz muito sentido, contando um pouquinho para vocês. Não sei se é o momento, Carol, se não você me fala, eu falo depois, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu sou de São Paulo, nascida e criada por ali e tal, e no começo do ano, justamente por conta da pandemia e por conta do modelo de liberdade, eu me mudei aqui para Salvador. Então, para mim, o digital funciona super bem, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas ainda assim eu quero encontrar os meus pares, eu quero encontrar a galera, eu quero ter essa troca. Então, acho que é um misto um misto de sentimentos, assim, sabe? Acho que ainda fica híbrido, assim. Não, o físico não some, não. Não, gente, e eu tô perguntando isso não só, né, por essas tratativas, que nem o Caio agora olhando para essa nova fase, ele tá querendo empreender, ele tá fazendo isso. O quanto a gente olha para esse mundo, o digital transforma ou deixa mais fácil este momento de empreender. O quanto o físico nos tornava muito mais restrito, esse momento de você sair, de você fazer. Falando isso porque no meu passado eu também empreendi, eu também tive escola de cursos na época de qualidade de software, e foram por anos que eu tive, e tinha que ter lugar físico para dar aula, você tinha que ter toda uma estrutura, era coffee, era isso, era aquilo, e era tão complexo. Mas tem aquelas pessoas levando para esse lado, no meu caso, de dar aula, que sentiam falta da aula física e não queriam a aula. Já dava para a gente dar aula 100% online naquela época, mas tinham as pessoas que não queriam esse momento de online. Então, né, quando a gente olha para esse mundo, para esse mercado que vem alavancando para a transformação digital como um todo, gente, se a gente for olhar os números de crescimento da transformação digital nesse mundo de pandemia, como eles cresceram, como todo mundo aprendeu a trabalhar no digital, como todo mundo aprendeu assim, olha, agora veio aqui, a gente teve o raio gourmetizador, né, gente? O raio gourmetizador gourmetizou o food truck. Ele gourmetizou isso, ele gourmetizou a transformação digital. Ele veio aqui, chamou pandemia, gourmetizou a transformação digital, todo mundo virou Scrum, todo mundo virou ágil, todo mundo virou Kanban na vida. Foi uma coisa tão fácil. E aí vem nessa nossa segunda pergunta. Gente, como que vocês viram esse processo que está aí há anos? A gente está falando do movimento ágil, de toda essa troca, de toda essa vivência desde, sabe, há 20 anos, que fez esse ano. E com a pandemia ele gourmetizou? Qual foi a real gourmetização? Será que a gente já estava aí, a gente já podia ter puxado esse mundo, mas a gente nunca teve essa oportunidade, e uma coisa ruim às vezes transforma em algo bom? Eu não sei se a Flávia quer começar. Bem, eu acho que eu posso começar, então. Essa eu acho que é uma conversa um pouco complexa e ela não tem como a gente resumir ela em pouco tempo.
Ó, o Herman. Oi, Herman, tudo bem? Tudo bem, Caio? Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu acho que, não sei se foi um raio gourmetizador, não, foi tipo uma necessidade extrema. E aí eu acho que não tem como a gente gourmetizar a necessidade extrema que a gente teve, né? No relatório de investidores lá da Microsoft, no quarto de abril do ano passado, o Satya falou, né, que a gente passou por um processo de transformação digital de 2 anos em 4 meses. Foi quando isso em abril do ano passado, né? Então hoje a gente tem uma completa diferença do que é que já passou um ano, quase estamos indo para 2 anos de pandemia, então tem muitas evoluções que a gente vê nesse meio. E educação também. Eu acho que a grande mudança em si foi que uma outra parcela da população que não tinha tanto acesso a esses serviços digitais consideraram ter. E aí agora tem mais pessoas utilizando esse serviço digital. Mas a gente também está aprendendo nesse meio tempo. Novas soluções. Essa ferramenta que a gente está usando aqui mesmo, o Hopin foi uma ferramenta que bombou durante a pandemia. Antes já existia, mas não era nada perto do que é hoje. Então a gente só se adaptou. Eu acho que a limitação, né, o limite que criou a inovação em si, a necessidade. Então não foi tipo assim, vamos mudar. Não, foi tipo, precisamos mudar. E aí ainda bem, né, que a gente tinha tecnologia, porque imagina só alguns anos atrás se isso acontecesse, né? A gente ia ter muitas dificuldades. Mas enfim. Acho que foi mais a necessidade, assim, que não foi muito fácil, não. Foi bem sofrido, eu acho, para várias pessoas. E acho que está todo mundo sequelado. Tem um lado bom, né, da tecnologia, mas é aquele meme do this is fine, tipo, isso está bem, o negócio todo pegando fogo. Porque tem muitos problemas, né? Tipo, não é só adotar a tecnologia, tem várias outras coisas que mexem com a gente. A fadiga mental que a gente tem, né? O cansaço que a gente está sofrendo. A gente está agora em casa, acaba que a gente trabalha mais tempo. Ou às vezes a gente não organiza muito bem o tempo da gente e fica muito tempo preso no computador e por aí vai. Tem coisas boas, mas também tem coisas muito ruins, assim, que a tecnologia ampliou, por assim dizer. Boa, e a Flá caiu, daqui a pouquinho ela volta, até puxar esse ponto que você trouxe, sobre o trabalhar mais, sobre o estar mais ali, sobre você ter que fazer isso. Eu venho vendo que a gente está no vezes 2, tá? Eu falo que o mundo digital tá levando a gente para o vezes 2, Caio. A gente não tem mais paciência. A gente vai assistir um vídeo, é vezes 2. A gente vai ver um filme, né? Tipo, estudar, fazer alguma coisa. E eu fui ver recentemente um filme, eu falei, putz, mas tá demorando muito, eu acho que eu vou pôr aqui no vezes 2. Eu falei, pera, filme é para relaxar, gente. Não dá para ver um filme mais rápido no vezes 2, porque a gente tá querendo. E você vai falando com outras pessoas à nossa volta, tem tudo isso, todo mundo querendo essa aceleração exorbitante, esse vezes 2 na vida. Como que você tem enxergado essa necessidade de rapidez, da gente querer acelerar tudo? Eu posso aproveitar e dar uma tumultuada aqui? Já aproveitando. Só para variar um pouquinho, né, Carol? Caio, aproveitando o embalo, eu li uma coisa... pegando um gancho aí nessa exposição da Carol, eu li uma postagem, acho que ontem, eu acho que tem um pouco a ver com isso, a gente está vivendo uma cultura de estar ocupado, né? E quando você não está ocupado, que é meio difícil, mas quando você não está, às vezes bate até um sentimento de culpa, do tipo, pô, tem alguma coisa de errado, eu estou com tempo livre. Então, eu acho que dá para fazer um paralelo com essa história do vezes 2 aí. Talvez esses vezes 2 seja muito pelo fato da gente estar se alocando demais para as coisas, e aí a gente fica com aquele senso de urgência para tudo, que, cara, eu tenho que terminar isso rápido, que eu tenho outra coisa para fazer. E aí o ponto na sua visão, tem um pouco das duas coisas? Tem um pouco dessa celeridade que o mundo vive, ou a gente aqui está perdendo a mão das coisas também e está se superalocando para as situações? É um bom ponto, assim. Eu fiquei até curioso, assim, como é que vocês lidam assim, com a gestão de tempo de vocês? Vocês falam não para tempo? Enfim, se eu chamasse vocês para um rolê amanhã, o que é que vocês falariam? Não tenho tempo? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda. Eu não sou exemplo, Caio, vai por mim, cara. De 6 até 1h da manhã todo dia. Na verdade, eu estou exatamente buscando sair desse turbilhão da superalocação e falar, cara, tá errado.
Isso não é normal, isso não está certo. Existe vida, assim. Carol. Depois de muito tempo, eu passei um final de semana, esse último, sem ter nada de trabalho para fazer. E eu estranhei, eu fiquei até incomodado. Falei, cara, não tem nada para fazer no final de semana, tem alguma coisa de errado. Então, na verdade, a pergunta ela é meio provocativa, mas essa frase que eu li ontem, ela serve de reflexão para mim, assim, até que ponto a gente... E provavelmente, respondendo a sua pergunta, se me chamasse, eu falo, cara, vambora, que não tem oportunidade, vamos cair para dentro, não vamos perder, não. Indo para esse ponto, só para complementar, eu estava assim, enquanto eu estava aqui em São Paulo. Depois que eu mudei para Floripa, eu comecei a aprender um pouco disso que você trouxe, que você falou. Eu paro no meio do dia para levar meu filho, brincar no prédio lá embaixo. Eu tenho pausas específicas durante meu tempo. Se você me chamasse para amanhã e falar, peraí que eu vou ver se dá, se tem ali o tempo, se eu vou conseguir encaixar. Consigo em tal horário, rola? Eu ia me respeitar nesse período. Show de bola, Carol. Eu acho que esse é o ótimo exemplo, assim, acho que a gente tem que aprender, acho que a palestra de antes da mulher, que agora eu esqueci o nome dela, ela falou a questão do dizer não, né? O melhor livro que eu li nessa pandemia, que fala justamente da questão do tempo, é esse aqui, ó, se chama Faça Tempo. É um livro que fala sobre compartilhar com a galera. Peraí, vai lá. É um livro que fala um pouco sobre a gestão de tempo pessoal e como a gente pode lidar, né, para, enfim, montar o nosso dia para fazer as coisas que são relevantes. Não é sobre fazer mais, mas é fazer aquilo que realmente importa para a gente. Então, hoje eu virei essa pessoa da agenda. Tipo, qualquer coisa que eu vou olhar, eu coloco na agenda. Daqui a pouco, por exemplo, a minha Alexa deve falar alguma coisa e eu vou anotando as coisas que eu vou fazendo conforme a agenda. Se alguém me chama para alguma coisa, imediatamente eu vou dizer, peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui na minha agenda. Eu vou ser que nem a Carol. Hoje eu não consigo, mas amanhã eu consigo. Bora lá? E aí eu tento negociar o meu tempo para se encaixar na necessidade da pessoa. Às vezes as pessoas confundem com não ter tempo com o ter o meu melhor tempo. Que o fato de negociar o meu tempo não é que eu não estou sem tempo para você, é só que eu estou querendo usar o meu tempo de uma forma inteligente. Eu preciso ser egoísta com o meu tempo. E tá tudo bem eu saber dar o valor do meu tempo. Mas, enfim, eu acho que a gente, perdeu um pouco quer dizer, desaprender um pouco a fazer essa gestão de tempo. Ou a gente nunca aprendeu também a relevância do nosso tempo, né? Que a gente não para pensar, mas tempo e conhecimento são duas coisas que Deus não dá e ninguém tira. Só a gente pode fazer o nosso tempo valer a pena. Ninguém vai fazer por a gente. Então, cabe cada um de nós a pensar e refletir sobre isso. Mas em relação sobre a questão do 2x, que a Carol perguntou, tem alguns efeitos positivos e alguns efeitos negativos. Eu estava procurando aqui atrás, mas eu não achei. Tem uma série de livros chamado Sociedades. Aí tem Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência. Aí tem várias sociedades, tem 6, se eu não me engano. Tem 2 deles, que é o da Transparência e Sociedade do Cansaço, que fala muito sobre essa questão da gente estar vivendo um mundo associado ao meio digital, né? Não tem como a gente acompanhar o que acontece no mundo da tecnologia e a quantidade de informações que é gerado, né? Isso gera uma frustração interna que a gente nem reflete, mas tem várias... Enfim, conforme o dia vai passando, tem várias coisas que vai processando na nossa mente, e se a gente não desabafar ou colocar isso para fora, isso vai ficar lá martelando. E no livro Sociedade do Cansaço, fala essa questão hoje no mundo da tecnologia em especial, a gente tem tantas possibilidades de fazer tantas coisas que a gente não consegue nem fazer nada, porque a gente não consegue definir o que a gente vai fazer com tantas opções. E isso gera um cansaço na gente, de estar constantemente procurando algo para ser feito ou algo que seja de fato relevante para a gente. Acelerar o áudio ou assistir as coisas em 2 vezes também pode ser um sinônimo ruim, porque a vida não é em 2 vezes, né? A vida ela é em uma vez, e ela só acontece num ritmo diferente. Esses dias eu estava seguindo uma página de filosofia no Instagram, e aí falava um pouco sobre a toxicidade das relações digitais, né? Tipo, hoje a gente vive num mundo que é só adicionar alguém aceitar e somos amigos. Na vida real não é assim. Não é eu aperto no botão, você é meu amigo. Não, a amizade e as interações sociais, elas são construídas. E leva um tempo para a gente ter um nível de amizade e uma relação interpessoal. E o que acontece é a gente se acostumar com esse meio digital e quando vai sair para ir para um café ou sentar num lugar, fica as pessoas conversando pelo celular. É triste. É triste. Mas, enfim. Eu sou meio diferente, assim. Eu não sei. Por exemplo, eu falo muito de chatbot e tal, mas eu não curto muito mexer no WhatsApp. Eu não
mando muita mensagem de texto, sou péssimo, na verdade. O meu celular está aqui na minha frente, mas vive com a notificação desligada. E chega numa parte do dia que eu sento e vou respondendo todo mundo, um por um. Mas, enfim, tem gente que se acostuma com esse jeito, tem gente que não se acostuma. Tem gente que leva para o lado pessoal e tem gente que, me responde aí quando der. Eu prefiro que alguém me ligue e eu me mande SMS. Vê que coisa doida. Me ligar, fazer uma chamada de vídeo para conversar. Porque, enfim, acho que a gente precisa aprender a ressignificar um pouco, ou repensar. Mas cada pessoa pensa de um jeito diferente, né? Então, não, mas eu gosto desse jeito que você traz. É interessante nesse mundo que a gente está vivendo a gente olhar para isso. E aí vem a pergunta: quantas pessoas você está ligando? Para quantas pessoas? Tipo, ontem eu tô aqui em São Paulo, meu marido está em Floripa. Ontem eu comecei a falar, e eu fiz uma operação, eu estava falando com ele por WhatsApp, por mensagem. Aí eu passei e falei: olha o tempo que eu estou gastando falando com ele por mensagem. Peraí, eu vou ligar. Mas eu demorei aí, tipo, a gente demora, a gente tá tão nesse fluxo de mensagem disso. Eu leio uma mensagem do Herman, eu leio com a voz, com a entonação e com o jeito dele de falar. Mas eu não ligo pro Herman e falo: oi, amigo, então, não sei o que. É isso, a gente traz a pessoa ali pra tua tela, mas você esquece de ter o tal do... Você traz ela, né, o físico dela pro teu digital, mas você às vezes não usa ali esse momento de poder ter ela fisicamente mesmo. A Flávia pintou aqui e na hora que eu fui buscá-la, acho que ela caiu de novo. Tá tentando. Acho que ela tá tentando entrar. Mas sabe o que eu acho que é o ponto? Assim, a gente, e também eu acho que tem um pouco a ver com essa aceleração. Já de algum tempo, algumas pessoas começaram a entender que... ela chegou de novo aí, ó. Vou aprová-la aqui. Que receber mensagem gera uma obrigação da outra pessoa de responder. Isso é muito maluco, né? E não é verdade. Eu vejo isso, inclusive, nos jovens. Às vezes, minha filha me manda mensagem, ela me manda 5, 6, tipo, pai. Eu falo: peraí, eu não tô por sua conta. Você mandou a mensagem. Se é urgente, liga. Mas, por acaso, o celular foi feito para falar, assim, só por um acaso, né? E eu acho que essa questão a Carol falou, eu até ri aqui, e eu acho que esse é um momento, quando a gente está num evento assim, talvez seja um momento de aprendizado, da gente sair das múltiplas facetas que a gente vive no dia a dia e do multiprocessamento que às vezes a gente é forçado a seguir. O Caio tocou num ponto assim: ou a gente está perdendo a mão na gestão do tempo, ou a gente de fato nunca soube fazê-lo, né? E antigamente você tinha algumas técnicas para gerir tempo que hoje não necessariamente funcionam. Hoje em casa funciona menos ainda. E aí talvez a palavra seja delimitar limites, né? Definir limites, assim, até que ponto você vai se sujeitar a determinadas coisas ou não. E o WhatsApp eu acho que é um grande vilão para isso. Antigamente era e-mail, né? A gente fala assim: se ficar só lendo e-mail o dia inteiro, você não trabalha. Hoje, na verdade, se você ficar lendo só mensagem, aí nós estamos falando de WhatsApp, mas, tem Discord, tem um tanto de ferramenta, enfim. Se você ficar por conta de ferramenta, você também está sujeito a ficar só por conta daquilo, né? Então, como é que você organiza o seu dia, Herman? Você monta agenda? Você vai no feeling? Então, cara... Não, você falou essa parte de delimitar, né? E aí eu fiquei pensando assim, você tem uma filha também, eu entendi, né? Tem. E aí, como é que é essa... de tempo é legal, cara. Eu tava dando um treinamento esse sábado, de 365, que eu tava explicando pra galera o uso do To-Do. E aí, eu não contei não, mas assim, meio... faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então assim, Casa vai de Ferreira, espeto de pau. Cria a lista, marca um e-mail que vai virar uma tarefa, tal, joga no planner. E aí eu falei: cara, eu não faço nada disso no dia a dia. Eu tô num momento atípico, mas que tá perdurando muito, de ter muitas coisas para fazer em contextos diferentes. Então, assim, eu acordo A mudança de contexto, uma lista de coisas para fazer. Mas você lidar, às vezes, com demandas de clientes, meu caso, normalmente a sua programação vai para o espaço, porque você tem uma programação e você tem interrupções ali. Uma das estratégias é deixar lacuna. Mas eu, infelizmente, eu vivo um cenário profissional que eu não consigo ter minha estrutura de dia definida só pela minha programação. Então, normalmente, ela é quebrada. Mas você falou uma coisa legal da lacuna.
É uma Essa boa estratégia. foi uma estratégia de gestão de tempo que eu aprendi numa formação lá atrás. Algumas coisas ficaram muito marcantes para mim nesse treinamento, inclusive. Eu fiz com o Louis Boulamac, que é um cara bem conhecido, um treinamento para lideranças, e uma estratégia que ele deu, eu lembro de churrascaria toda vez, que é assim, se você está numa mesa, então, saudosismo de tempos de escritório, né? Se você tem uma mesa e tudo mais, pense, se você precisa de se concentrar em algo, pense em tentar bloquear seu tempo. E aí uma forma de você bloquear seu tempo é você sinalizar para as outras pessoas que você não está disponível naquele momento. E aí a brincadeirinha é aquela história do quero comida ou não quero comida da churrascaria, que é um disquinho verde e vermelho, do tipo, pode servir carne ou me dê sossego. Porque é uma forma da galera falar, cara, não me interrompa que não dá. E a outra estratégia que ele falou, que vai nesse viés aí, é tentar tratar a nossa agenda meio como um queijo suíço. Então, você preenche o seu dia com atividades, mas deixa lacunas para encaixar as emergências que vão eventualmente surgir. Então, são estratégias bem legais. Agora pegou. Essa é mais ou menos a minha estratégia, cara. Assim, esse pelo menos é a minha tentativa, tentar organizar meu dia. Mas, cara, eu consigo fazer 10% do que... Eu não sou um caso de sucesso, não. Eu sou um caso de insucesso. Pegando agora que a Flavinha chegou, vou trazer a pergunta do Marcos para vocês, gente. Na opinião de vocês, essa mudança ou inovação na tecnologia, ela foi acessível para todas as faixas de idade? Vou começar falando aqui, né? Dei uma caidinha aqui, coisa do digital, né, galera? Eu não sei se acessibilidade é a melhor palavra, assim, né? Porque, em teoria, tá acessível para todo mundo, mas pegando bem referências aí dos meus pais e dos meus parentes também, eu trabalhei durante um tempo numa empresa que tinha um público que era mais ali 50 mais, 60 mais ali, e a gente se deparava com alguns desafios, que é a questão de, meu Deus, eu posso clicar em tudo, né? Então, a gente se viu num determinado momento da vida. Antes os seus pais diziam, olha, não clique em qualquer coisa, não fala com estranhos e tal. E agora é a gente falando, mãe, pelo amor de Deus, não clique em qualquer coisa que te mandam. Se te ligarem, pediram um Pix, faz não, entendeu? Não faz. Então, acho que a gente também teve essa inversão, né, de educá-los dentro do digital, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, que nem tudo que é dito na internet é verdade. E aí tem umas outras coisas em termos de, nossa, construir um site ou um aplicativo, mas eu pensei ali no tamanho da fonte, né, nessa empresa que eu trabalhei, e aí vocês viram que eu fui muito longe, né, mas só para contar um pouquinho. Nessa empresa que eu trabalhei, a gente percebeu que boa parte do nosso público usava com a fonte muito grande e quebrava todo o aplicativo. Então, a experiência dessas pessoas não era muito boa, assim, né? Porque ela ia tentar clicar nas coisas, não conseguia finalizar a compra. Então, acho que, em termos de... Acho que está disponível, mas não sei se todos conseguem consumir da melhor forma possível, sabe? Eu não tenho nada a complementar, não. Acho que não, a Flávia já resumiu bem, assim. Se eu pudesse falar alguma coisa diferente, vamos analisar agora faixas de classes sociais, né? Será que... E regiões também, né? Porque, por exemplo, durante a pandemia teve escola que ficou funcionando através de rádio. Vê que doideira. Para eu que moro aqui na capital de São Paulo, tenho casa conectada, é uma coisa absurda, mas para outras pessoas é a realidade delas. E aí, como é que a gente pode fazer com que esses diferentes serviços, né, outras informações, cheguem em todo mundo? Que aí era uma coisa que eu estava pensando mais cedo, né, sobre a questão de diversidade. A gente fala muito sobre diversidade e tal, mas diversidade não é só gênero e raça, né? Tem outros tipos de diversidade. Diversidade de localização, diversidade de sotaques, diversidade de faixa etária, que é um exemplo que a Flávia trouxe. Diversidade de classe social, não tem como a gente convidar uma pessoa da classe C, D, E para sentar com uma pessoa da classe B e A. O papo vai ser diferente. Então tem que ter um meio no qual permita qualquer pessoa conversar. E a gente tem que ser realista, tem que entender que, querendo ou não, a tecnologia, por mais que ela tenha certos benefícios,
também não chega em alguns lugares, né? E aí é o desafio da gente fazer com que as coisas sejam acessíveis para todo mundo. E tem acessibilidades, né, que a Flávia falou, tem diferentes tipos de acessibilidade. Tem a acessibilidade da interface, né, tipo, eu conseguir interagir com a interface. Tem a acessibilidade do conteúdo. Será que aquela informação ali está simples o suficiente para qualquer pessoa entender? E aí tem técnicas que estão surgindo para tentar mitigar esse falso acesso. Então, hoje, por exemplo, um assunto que está em quente é a linguagem simples. Hoje tem vários serviços digitais existentes por aí, mas será que eles estão com a linguagem simples o suficiente para as pessoas atenderem? Então, a linguagem simples é uma técnica de escrita que está ganhando muito atenção, especialmente nos meios governamentais, porque eles tentam facilitar e simplificar a linguagem burocrática, né? Para que qualquer pessoa entenda o que está sendo dito ali. E tem algumas técnicas de escrita, porque por mais que tenha lá o chatbot no WhatsApp, por mais que tenha lá o site, o aplicativo, vai ter gente que não vai entender. Que é aquele meme lá, tipo, aperte o botão aqui, segure a tela, aí a pessoa vai lá e fica segurando a tela. E, enfim, tem vários memes assim, de interações digitais que é confuso, gente. A gente nunca vai entender quando é que as coisas vão dar errado e dão erradas. Não, e é bem interessante. E eu vou trazer para vocês também uma reflexão para a gente discutir aqui um pouquinho, entrando nesse mundo você me trouxe agora uma linguagem nova, né? Um jeito de escrita novo, que isso me remete a gente. Então a gente tem beleza, eu estou muito perto da galera de technical writer, de tudo, de UX writer, entendo essas novas linguagens, mas como a gente consegue trazer, olhando, né? A gente vai ter pessoas multidisciplinares, atividades multidisciplinares no físico, no digital, trazendo, dividindo. O que são essas novas extensões que vai para o físico, que vai para o digital, que vai para cá, que vai para um lado, que vai para o outro? O que vocês enxergam do que vai vir no futuro, pensando nesse físico e digital, nessa mescla? O que a gente vai ter vindo por aí, já que a gente está num TDC Future, que a gente está olhando para esse futuro, né? Bora lá, Caio. Não, eu estou tranquilo, assim, a Flávia caiu um pouco, não sei se ela quer falar, eu já falei um bocadinho, a gente ficou aqui conversando, eu e o Herman, a Carol ficou também falando aqui, eu estou feliz em falar, mas eu queria dar espaço também para outras pessoas falarem. Quer lá, Flavinha? Caio, e a gente vai se complementando, tem erro não. Não, então, hoje eu acho que a gente vai ver que tem algum retorno de acho que da Flávia. Eu tô me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Pronto, acho que melhorou agora. Eu acho que o da Flávia. Da Flavinha. O da Flávia tá aberto, a gente se ouve. Boa. Então, eu iria dizer que hoje, para o meio físico e digital, a gente está vendo várias iniciativas vai vir o termo corporativista, que é skilling, né? Iniciativas de educação. Hoje, as grandes empresas, Microsoft, Google, várias delas têm iniciativas que vão de acordo com as ODS, né? Que é aquela Objetivos e Diretrizes Sustentáveis, de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 19, e tem algumas delas que falam sobre acesso à educação, né? As pessoas terem acesso a aprender novas tecnologias. E aí, a Microsoft, por exemplo, tem um programa lá, Mais Brasil, que tem o objetivo de capacitar mais de 5 milhões de pessoas com serviços digitais. Acredito que o Google também, né, deve ter alguma coisa nesse sentido. Tem até um programa bem legal que se chama Ateliê Digital, que ensina marketing digital para pequenos negócios. Enfim, acho que as empresas em si vão ensinar as pessoas... estejam elas em qualquer nível de idade, conhecimento, faixa etária, classe social, a utilizarem esses serviços, né, digitais. Então, o grande desafio é esse. Agora, assim, uma coisa mais diferente que eu acho que vai vir em breve, já está aí, é a questão de conectar as coisas, né, internet das coisas, e, enfim, isso para nível industrial vai ser muito interessante. Ver com que, sei lá, pequenas empresas possam desenvolver serviços conectados por internet das coisas. Aí isso acho que vai ser bem interessante. E está bem próximo de acontecer. Inclusive, eu tenho alguns amigos aqui no Brasil que empreendem nessa área. Flávia. Eu ia trazer, na verdade, um contraponto, né? Será que... Eu fico pensando muito aí se no futuro, efetivamente, vai ser... A gente ainda vai
ter paciência para todas as coisas, assim, para ficar tanto tempo na frente das telas, ou se a gente, de alguma maneira, vai conseguir trilhar algum outro caminho um pouquinho longe das telas, sabe? Olhando um pouco mais para o físico, voltando, porque, em geral, as coisas são cíclicas, né? Então, a gente vai, cresce, 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 de repente volta para estaca zero, por assim dizer. Então, eu fico me questionando muito, assim, sabe? Se no futuro, breve ou não, a gente vai, de repente, olhar menos para as telas e olhar mais para o físico, sabe? Ter coisas, aprendizados um pouco menos virtuais. E eu sei que isso é muito contrassenso do que tudo que a gente vem falando até agora, mas não sei se já foi falado também, as telas e o excesso de telas, o quanto que isso gera de ansiedade nas pessoas, o quanto gera de... a menina também da palestra anterior, que eu não lembro o nome, perdão, mas é só porque eu sou velha mesmo. Ela também comentou um pouquinho, né, do quanto a gente procrastina e deve ter acontecido com todo mundo aqui, cada vez que a gente entra numa tela, eu só vou fazer uma coisa, e você se perde naquilo tudo, e aí, de repente, você não fez nada do que você precisava, entrou num buraco negro, saiu 4 horas depois, não sabe nem o que está acontecendo. Então, o quanto também existem algumas iniciativas do aprendizado, um pouco sem tela, do estar um pouco longe das telas, vou falar o detox, né, das telas, mas como que poderia ser o nosso futuro também, não dizendo, nossa, amaldiçoando as telas, absolutamente, sou completamente apaixonada, quase que durmo com ela, assim, né? Mas o quanto que a gente poderia, de repente, separar um pouco disso, sabe? E ter um pouco da sua vida. E aí, fora do Instagram, você está bem, né? O que você tem feito fora das telas, aí, fora das conexões virtuais? Meus 2 centavos de contribuição aí, né? Eu acho que essa busca, ela de certa forma, pelo menos eu vejo assim, mas para a galera da nossa faixa etária, a galera que ainda teve uma vida offline, por assim dizer. A galera que ainda teve uma infância. Vocês talvez mais novos, né? Eu acho que eu sou o mais velho dos 4 aqui, então eu posso falar. O cara tem cara de 10 anos, a Flávia também, então, enfim, mas a Carol não, Carol tem cara de 20. Mas assim, eu acho que a gente ainda foi muito felizardo de ter uma infância ainda offline, assim, pré-internet. Para essa galera de hoje em dia, a tecnologia é tão ubíqua que eu acho que a galera não consegue, de fato, não consegue imaginar um mundo sem isso, né? O filho de uma instrutora de uma formação que eu fiz recentemente, ela estava comentando que o filho tem 2 anos. E aí ela chegou em casa e o filho estava bravo porque ele passava a mão na tela da televisão assim, ó, e não mudava o programa. Pô, é lógico, ele está acostumado com um celular que é touch e ele muda, com um tablet que é touch, e a televisão para ele é a mesma coisa. Então, essa galera mais nova, a tecnologia está tão presente que eu acho que eles talvez não tenham a noção do quão interessante é a vida offline. Não vou nem falar que é tão boa, não, porque aí eu estou sendo presunçoso. Mas eu vejo que no nosso caso, que experimentou um pouco dessa vida, pelo menos nos momentos de férias, muitos de nós têm buscado esse momento off, assim, pô, quero passar por um momento detox, quero olhar menos para o telefone, quero curtir mais as pessoas, quero curtir um pouco mais os lugares. Acho que a pandemia, de certa forma, ajudou a trazer um pouco essa sensação de falta de contato e as pessoas talvez valorizarem um pouco mais, apesar de eu ver que isso já está passando, a galera já esqueceu tudo que a gente viveu nos últimos 2 anos e já voltou ao normal. Mas eu confesso que eu gostaria de pensar que existiria isso mais, sabe, Flávio? Mas sinceridade, eu acho que isso existe só mais para a gente, assim, para a galera, sei lá, de 15 anos para frente, é algo que não é quantificável para eles, então talvez não tenha porquê, sabe? É um mundo que eles não conheceram. Eu podia só fazer um contraponto nesse rolê. Claro. Não, ontem eu estava assistindo
O YouTube fica me recomendando algumas coisas baseado no que eu vejo, e ultimamente eu estou investindo em algumas criptomoedas. O que eu vou falar aqui não é para ninguém investir, tá? Só deixando claro. E aí, por acaso, o YouTube me indicou um vídeo de um menino de 19 anos que ele criou uma criptomoeda muito na brincadeira, assim, e acabou que a moeda estourou. E aí ele investiu R$3.000 e os R$3.000 virou, tipo assim, $600.000. Ou $3.000 para $600.000. E aí, o ponto a gente está indo para um caminho que a gente vai ter muitos novos negócios que vai ser muito diferente de uma carreira linear, né? Para a gente que já está no mercado hoje, já é confuso pensar numa carreira linear, mas assim, gente, se está confuso agora, os próximos anos vai ser mais confuso ainda. Não quero trazer uma visão muito positivista, mas, gente, é muito doido. A gente vê influência hoje demandando coisas, criando marcas, produtos reais. Hoje as empresas estão fazendo vários desenvolvimentos de marcas e produtos para criar produtos e co-brand, né, com influência. Sei lá, a Billie Eilish, esses dias eu estava vendo uma divulgação de um DVD, de um show que ela fez com a Disney, entrei lá no Instagram dela, ela lançou um perfume que é feito por uma outra marca, mas é lançado com um produto da Billie Eilish. Desculpa, me engasguei aqui. Então, hoje a gente vai ver que vai ter vários influencers e pequenas pessoas que vão estar criando coisas novas. NFT, produto, mesh, né, que a galera chama de presente, blusa. Então, vai ter uma camada nova de serviços que a gente nem imagina direito como é que vai ser, porque está tudo tão fácil, né? Ficou tão fácil hoje da gente criar algum serviço, algum produto. Então, a gente vai ver aí as pessoas tendo que se adaptar, assim, encontrar novas formas de criar negócios digitais na internet. E aí está indo numa velocidade muito assustadora até. Caio, até quando você traz isso, eu lembro de ter lido uns anos atrás que as profissões que a gente teria, mais ou menos por agora, elas nem existiam, né? Então, por exemplo, não existia influencer, não existia uma série de profissões, né? E aí, pensando daqui para frente, também existe isso, né? Que é um pouco do que você traz, assim, nossa, vão ser criados novos negócios e negócios que a gente nem sabe que são e como são, e provavelmente tudo virtual e tudo muito digital, usando muito do digital. E também as profissões, né? A gente não tem a menor ideia, talvez as profissões daqui 2, 3 anos, não é nem um negócio daqui 10, né? Daqui 2, 3 anos, sejam profissões que estejam em alta, que hoje elas nem existem ainda, né? São necessidades que não existiam e passam a existir a partir dessas inovações e desses negócios novos. A gente fica brincando, tirando onda da galera que faz dancinha no TikTok e tal, mas, gente, aquilo ali é um negócio promissor, assim. Tem muitas marcas hoje olhando com grandes interesses de investir. E aí, qual é o desenvolvimento de carreira para uma pessoa que faz TikTok? Ela é TikToker, e tá tudo bem, ela cria a marca dela e cresce. Aí a provocação no universo do TikTok, não existe o conceito de influências e seguidores. Dentro do TikTok é comunidade. Influenciadores criam conteúdos para a comunidade. Aí você vai para o YouTube, e o YouTube agora não tem mais o conceito de followers, tem um conceito de comunidade também. E aí hoje, boa parte das empresas e serviços digitais estão falando em criar comunidades. Até a agência digital hoje não fala mais em seguidores, fala em comunidades em si. E aí, eu que sou de uma pessoa de comunidade, eu fico assim, eita, eu acho que é um pouquinho diferente, é só um nome bacana em si, mas acaba sendo comunidade, né? Então a gente vai ver muitas coisas se misturando assim, e ficando um pouco confusas para quem está entrando e querendo aprender mais. Tá muito rápido assim as coisas, e muito diferentes assim. A gente vai ver muitas mudanças, vai ter vários tabus aí que vão mudar e vão ser diferentes. Eu sei que o K vai ter que ir embora daqui a pouquinho, tá? Eu vou liberar ele já. A hora que você precisar ir, você só levanta e fala tchauzinho. Eu tô tranquilo. Eu te mandei uma mensagem conseguiu? Eu não vi. Eu te mandei uma mensagem Não, tá de boas. Tá de Eu te boa. mandei uma mensagem no Instagram avisando que eu tinha um compromisso agora e acabou que o compromisso não vai ter mais. Então, tudo então a gente vai ter o Caio até o final. Eu tava preocupada com o teu compromisso, tá vendo, gente? Aqui a gente cuida das pessoas, tá? A gente põe o coleguinha na roubada, a gente chama ele, traz ele, rasta pra cá, mas a gente se preocupa. E, gente, indo muito nessa vertente que vocês falaram, que vocês trouxeram aqui, que a gente está dividindo, eu fico me perguntando,
Hoje a gente fala muito de soft skill. Hoje a gente fala muito que a pessoa ela tem que saber falar, ela tem que ter resiliência, tem que ter todo o entendimento, se portar, saber se posicionar com o outro, não ser agressiva, tudo isso a gente fala. E aí eu fico pensando muito nesse novo mundo, nessa nova loucura. E eu queria ver, né, trazer aqui, viajando mesmo, assim, aquela chuva de ideias maluca. Qual será que vão ser as soft skills do futuro, pensando nesse híbrido, nesse físico, nesse digital, nesse momento que você tem que falar, mas tem dias que você vai estar no serviço, que vai ter uma galera que vai estar física, uma galera que vai estar remota, uma galera que vai estar em outro país, uma galera que vai estar se reunindo num outro país. O que vocês pensam de soft skills para esse bando de loucura que a gente tá para receber? Na minha cabeça vinha muito quando você falava sanidade mental, assim, sabe? A gente conseguir separar as coisas, né? Até um tempo atrás eu recebi alguns vídeos e tal de alguém que ela voltava para o escritório físico, e aí de repente tinha alguém falando com ela, e aí ela não conseguia se desviar da pessoa, porque no digital você pode fechar a câmera e você pode colocar no mudo, você pode simplesmente cair, falar que a internet ficou ruim. Não foi o que aconteceu comigo, mas pode simplesmente falar que a internet ficou muito ruim e tal, enfim. Você tem meios de se desviar daquilo que te incomoda, né? No presencial, não necessariamente. Então, e nesse vídeo era muito divertido, porque o cara ficava aqui falando umas coisas e o outro não queria ouvir, ele levantava e saía, ou ele falava, não tô te ouvindo, e o cara tava perto. Então, acho que passa muito por isso, assim, do respirar e voltar a entender os limites também, sabe? E dizer, tá, tudo bem, o que essa pessoa tá falando tá me incomodando, ou o jeito que ela tá se portando tá esquisito, enfim, e como que eu lido com isso, sabe? Então, acho que tem um pouco disso, de respirar, saber onde que você tá, e dizer, falta pouco, conta até 10, deixa acionar ali o córtex, o córtex frontal ali, né, para você poder trazer a melhor forma de lidar com isso, mas acredito que essa inteligência emocional vai ser super importante, sabe? Mesmo que seja algo meio retrô, assim, acho que vai ser algo bem, bem relevante. Então, eu acho que talvez as soft skills que a gente vai ter que trabalhar é a parte de comunicação interpessoal e saúde mental, assim, não sei, tem muita coisa que é batido, mas tem coisas que não sei, isso é algo que eu estou lidando hoje, assim. Às vezes as pessoas acham que tem uma comunicação extremamente clara, mas não tem. E é difícil porque você pede clareza e aí a outra pessoa que não tem clareza não entende a clareza que ela poderia ter, assim. E aí tem muita coisa que poderia ser resolvida simplesmente com uma comunicação, assim. Sei lá, coisas pequenas. Avisar com antecedência que vai viajar. Amanhã eu não vou estar disponível. Deixa na agenda, que nem o Herman falou, coloca lá a lacuna dizendo que não vai estar disponível para o trabalho. Tem questões de soft skills de comunicação, trabalhar a escuta ativa, trabalhar a CNV, que é a comunicação não violenta. E, enfim, acho que a galera precisa acho que se trabalhar esses dois pontos, acho que já está bem, bem bom, assim. E a gestão do tempo também. Mas é que, tipo assim, hoje tem muita gente que quer virar sênior, quer virar liderança, quer... Gente, no fim das contas, quando você sobe nesse nível, você vai ter que ter esses pontos aí. Você tem que se ouvir os seus liderados, sei lá, as pessoas que você lidera. E, enfim, nem todo mundo sabe ouvir, sabe falar. Às vezes tem muita coisa que a gente fala que a gente nem fala, a gente só escuta e pergunta. E às vezes na sua pergunta você está falando ou está, enfim, dando a devida atenção, que poderia ser você falando, mas na verdade você está escutando. E, enfim, eu estou falando isso assim, mas estou em desenvolvimento, estou aprendendo também, estou trabalhando nisso.
E tá tudo bem também errar. As pessoas também podem aprender a abraçar o erro e a lidar com isso. Teve as sugestões da apresentação anterior, que eu não lembro, acho que é Guaiçara. Guaiçara. Então, vi as sugestões de livro dela, achei que seria legal se eu pudesse sugerir um, era o livro da Brené Brown lá, A Coragem de Ser Imperfeito. Hoje as pessoas querem muito ser perfeitas, querem atingir um nível de plenitude muito rápido. Mas, gente, até a galera que é perfeita tem imperfeições. E aprender a lidar com elas. Em linhas gerais, seriam essas que eu daria. São 17 e a minha Alexa fala. Você falar um negócio bem rapidinho. Acho que, no fundo, são pessoas, né? No fundo, tudo é lidar com pessoas, né? Como que a gente consegue lidar com pessoas? Isso eu acho que é desafiador no cenário atual, porque eu particularmente enxergo que a gente vive uma era do desrespeito. E eu explico por quê, assim. Pelo menos no nosso cenário aqui, Brasil, a galera acho que descobriu que tem voz há pouco tempo, mas confunde isso com o fato de todo mundo ser obrigado a pensar igual a você. E aí a história é o seguinte: eu tenho direito de falar. Beleza, você tem direito de falar. Mas eu também tenho direito de discordar. Então as pessoas querem muito falar sem aceitar uma contraposição. E aí a gente vê uma batalha por quem está certo ou errado, ao invés de a gente simplesmente discutir ideias, né, e aprender com elas, e a perceber cenários como um todo. E, sinceridade, eu não vejo uma saída para isso, porque a gente vive uma sociedade cada vez mais egoísta, infelizmente. Né? Infelizmente. Alguns valores se perderam aí. E aí, já aproveitando e fazendo uma outra provocação, a Carol perguntou para vocês aí sobre soft skills. Isso é momento futurologia, né? Momento mandinar aqui do TDC. 5 minutos do que você acha que vai acontecer no futuro. Mas eu, particularmente, cresci ali num cenário de carreira em Y, que até pouco tempo ainda era falada, né? Pô, vai chegar um momento, você tem que escolher, se você vai para a carreira de gestão, você vai ser especialista, blá, 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 blá. E toda vez que alguém quer pedir alguma dica, ou também achando que a gente tem a bola de cristal para saber o que vai acontecer, o Caio foi muito feliz, né? A gente vive uma era onde, muito provavelmente, daqui a pouco tempo, a maioria das profissões a gente sequer conhece hoje. E aí entra aquela discussão, cara, vale mais a pena eu ser especialista em algo, eu vou ser mais valorizado sendo um especialista, ou é importante que eu tenha uma boa dose de generalismo, ou, pegando o tema de hoje aqui, sermos multidisciplinares, né? Conseguimos navegar em vários cenários aí. O que vocês pensam a respeito disso aí? Se é possível ter um equilíbrio, enfim. O que vocês diriam a respeito disso? Marcos, aproveitando o embalo aqui, né, do momento moderno aqui, o Marcos colaborou bem aqui. Hoje a gente fala, já mudou a letra, né? Y mais é T, né? Então, enfim. O que vocês pensam a respeito? Calma, eu me perdi um pouco no pensamento. No pensamento em relação à carreira T? Na verdade, o que vocês imaginam que seria um cenário interessante ou adequado em termos de carreira daqui para frente? Vale a pena investir em algo e ser muito bom, mas nichado, ou vocês enxergam cada vez mais a importância de ter um conhecimento amplo, conseguir navegar, enfim? Eu acho que é uma experiência válida. Assim, cada pessoa vai ter uma jornada de aprendizado diferente, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo que vai ser útil para todo mundo. Por exemplo, eu aprendi a falar inglês sozinho. Não posso assumir que todo mundo vai aprender a falar inglês sozinho. E tem muitas coisas que eu aprendi sozinho. Então, eu tenho uma postura de eu ir aprendendo conforme eu vou fazendo. Então, eu gosto muito de aprender fazendo. Esse é um jeito que eu, enfim, aprendi. E hoje eu já tive várias experiências diferentes, que no momento que eu estou hoje na minha carreira, eu estou tentando
colocar em prática a junção de várias dessas experiências diferentes. Aí eu acho que é com o tempo, assim, que a pessoa vai adquirindo essa, enfim, maturidade, não que eu esteja maduro, só deixando claro aqui que eu ainda estou aprendendo, mas eu acho que com o tempo a galera vai aprendendo qual é o melhor jeito de aprender. Assim, eu acho que talvez a melhor dica que eu poderia dar é, olha, vá com calma, aprenda com calma, as coisas na vida real são demoradas e tenha paciência. Entenda que o jogo é interpessoal, não é só você pode ser a pessoa mais extraordinária do mundo, mas se você não jogar o jogo da empresa, beleza, vai lá, fica de boas. Então é isso, comunicação interpessoal, encontrar o seu ritmo, ter calma, as coisas são devagares e dançar conforme a música. Maravilha. A carreira T é a que mais se encaixa nesse cenário, mas é o que eu falei, não tem receita igual para todo mundo, porque cada pessoa vai ter um jeito de aprender diferente. Eu concordo muito com o que o Caio trouxe e eu complementaria só dizendo assim, cara, tem o Luciano, acho que é o Luciano Santos, ele é lá do Facebook, ele fala muito isso, né? Ele até lançou um livro recentemente que é Seja Egoísta com a Sua Carreira, né? Então, olha para a sua carreira. Às vezes a gente está em alguns lugares e as pessoas vão tentar levar você para um lado ou para o outro, e tem muita gente que vai, assim, não está nem percebendo o que está acontecendo, e daqui a pouco, nossa, eu queria ser especialista, mas eu quis atender às expectativas do meu gestor, e eu fui para a carreira de liderança, e não é exatamente o que eu queria fazer. Acho que a gente está no momento de experimentação, então experimenta, como o Caio disse, vai devagar, tá tudo bem, e se não der certo, tenta de outra forma, mas sejam muito honestos com vocês mesmos, sabe? Sejam muito honestos com aquilo que vocês querem fazer, porque às vezes a gente quer seguir ou o que o gestor falou, ou que o mercado está apontando, ou que a empresa falou, faz isso aqui, então às vezes vai contra, inclusive, seus valores. Então, sejam muito honestos, assim, cara, eu acho que eu vou bem como especialista, vai. Mas se você não souber também, tem pessoas que podem te ajudar, BPs podem te ajudar, coaches podem te ajudar, o próprio gestor pode te ajudar, né? Então, procura formas de se conhecer também, para saber o que vai brilhar mais seus olhos, né? Então, o Caio, ele vem aí da carreira, passou por marketing e tal, e agora ele está empreendendo. Eu saí do marketing, vim para a parte do desenvolvimento de pessoas, então... E não significa que isso aqui seja o meu final, né? Ainda tem mais trilha aí pela frente. Então, que se conheçam. Isso é legal que a Flávia comentou. Os nossos pais viviam uma carreira do tipo, cara, arruma um banco, faça um concurso, ou, sei lá, vai trabalhar no Banco do Brasil, nada contra quem trabalha no Banco do Brasil, seja concursado, beleza? Mas, enfim... arruma um emprego desse que você vai ficar 35 anos lá, você vai se aposentar e tudo mais. E aí, quando você falava com as pessoas, a carreira se confundia quase com o emprego que ela tinha, ou com a profissão que ela exercia. E, na verdade, a gente vive um movimento que cada vez mais a gente se permite ter várias profissões. Então, por que não? Pô, eu trabalho com marketing, mas também sou empreendedor e, eventualmente, sei lá, sou um investidor e posso ajudar pessoas assim. Porque, na verdade, a gente tem várias facetas, apesar da gente nem todo mundo descobrir isso, né? E a gente vive um movimento exatamente assim, de pessoas que, nas suas horas vagas, têm buscado outras, ou exercer outras profissões, ou dar asas aos seus desejos. Tem aquela história, pô, eu queria fazer isso, mas eu acho que não dá. Aí você tem um emprego, você fala, cara, na minha hora vaga eu vou tentar investir naquilo, porque se der, tá tudo bem, né? Então, esse é um movimento legal que, de fato, tem acontecido, né? As pessoas têm se descoberto um pouco mais e percebido que elas não precisam de ser uma só, né? Certo, Carol? Certo, menino Herman. E trazendo muito desse ponto de você não ter que ser um só, tá? Eu adorei pegar essa partezinha aqui. É um ponto do que a gente olha e do que a gente pensa nesses mundos. Vocês brincaram, Caio, eu passei durante anos com o senhor Herman, o senhor Paulo, os meninos, tudo aqui da trilha de carreiras falando que eles não sabem como eu dou conta que eu faço tudo que eu faço evento, que eu faço isso, que eu escrevo livro, que eu vou para cá, que eu vou para lá, que eles não sabem como eu aguento fazer todas essas coisas. E aí,
é um pouquinho disso. A gente não é um só, a gente é vários, né? Tipo, eu ainda sou mãe, ainda cuido da criança, ainda cuido da casa, ainda vejo isso, ainda cuido do trabalho normal, ainda. Mas isso não é só eu, isso são todos nós. E cada vez mais a gente vem abrindo. Olha lá, o Paulinho falou que ele precisou desacelerar o 2021. A gente vem abrindo o nosso leque e absorvendo coisas novas. Eu vou falar. Atividades e pontos novos para esse novo mundo que vem crescendo, que a gente vem aprendendo, desacelerando em algumas partes e acelerando em outras, para poder se posicionar, para poder estar ali, para poder conseguir fazer as entregas que a gente precisa e para poder direcionar a nossa carreira, seja ela em W, em M, em T, em Y, ou no que o mundo for desenhar daí para frente, né? Mas a pergunta que eu quero trazer aqui para a gente ir para o fim, né? Que a gente fala, indo para os últimos 10 minutos do nosso papo, gente, o que vocês pensam que a gente consegue tirar? Porque nós não somos não sou você tão fofa que nem o Herman que disse que vocês são tudo novinho. Nós não somos tão novinhos assim. Nós vivemos o físico, sim. Nós fomos com notebook, nós fomos com mochila pesada cheia de caderno para muito serviço, porque a gente tinha desktop. Depois a gente foi com notebook grosso, desse tamanho, pesado na mochila, porque a gente queria levar coisa de um lado para o outro. A gente passou por tudo isso. Então, eu queria perguntar para vocês, olhando nessa modernização, o que a galera que está vindo aí, o que a galera que está iniciando na carreira aí, que acha que é tudo muito fácil, muito rápido, que é só você pôr um cheat, que nem eles põem nos jogos que eles jogam no videogame para pular de fase, que é só você estar ali e vai pegar um negócio mais rápido, que a vida vai ser essa praticidade dessa geração nova. O que vocês veem eles chegando no mundo, eles chegando num momento de estar ali estável e tendo que trabalhar sem ser youtuber, sem ser tiktoker, né? Olhando para uma outra profissão, uma profissão mais comum, como que eles vão reagir a esse mundo meio lá, mas que muitas vezes eles vão ter que ser no físico, muitas vezes eles vão ter que descer ali, falar com pessoas, encontrar pessoas, estar com pessoas. Como os nossos jovens do futuro vão enfrentar isso? Eu posso começar. Não, então, eu ia abrir o microfone só para falar que eu não sei, que eu estou pensando sobre o assunto, assim, né? E alguém falou aí sobre desacelerar, o quanto que também o desacelerar vai ser importante, né? O quanto eu acelero, o rápido e devagar, né? Eu acelero e eu paro, eu tenho os momentos de pausa, então é sobre isso que eu penso, assim, não, mas uma resposta muito certa, não sei mesmo, não. Eu tô pescando aqui. Ontem eu baixei um e-book da Udemy que falava justamente sobre isso, que era sobre a liderança as habilidades para a liderança do futuro. E aí eu baixei ontem de meia-noite, eu acho. Mas agora eu não tô achando onde foi que eu achei. E aí lá eles faziam uns quadrantes dessas gerações, né? Boomer, Millennials, geração Z, Alpha, sei lá, tem uns 6 quadrantes. E ele falava desses perfis comportamentais, né? E aí a Udemy, por ser uma plataforma de ensino, falava um pouco como é que seriam os aprendizados e as diferentes formas de aprender de cada geração. Eu acho que a galera, eu falei assim, tem que ir com calma. As coisas acontecem num ritmo diferente, dependendo do ambiente que você estiver, vai ter um corporativismo muito forte. E aí é você saber dançar o jogo. E aí tem inteligência social. E tem até um livro muito bom que fala sobre isso, que é do Daniel Goleman, que é o cara que falou sobre, inventou, né, o termo de inteligência emocional. O livro dele são os 3... Nossa, agora eu esqueci. São três habilidades. Que é um livro para criança. Você tem que desenvolver na criança a habilidade social, a habilidade de inteligência sistêmica
e a habilidade de identificar os seus sentimentos. E aí ele falou, ó, se você conseguir desenvolver nas crianças essas 3 habilidades, tenha certeza que essa criança vai estar muito bem preparada. Foco triplo. A Angélica pegou aí. É exatamente esse. Enfim, eu acho que se a galera conseguir desenvolver essa inteligência pessoal, né, do seu feeling, a inteligência sistêmica e a inteligência social, isso vai ajudar bastante elas em qualquer, enfim, qualquer meio que ela tiver. É que, tipo assim, às vezes a gente vê muita tecnologia, mas, gente, a tecnologia vai estar em qualquer área. Então, qualquer área que você for, vai valer a pena. Só não ignora a tecnologia, só não risca essa parte do seu mundo. Sei lá, você vai para a área de enfermagem. Enfermagem tem muita tecnologia, gente. Dá para utilizar muita tecnologia na área, qualquer área que você for, qualquer área que você tiver interesse. Gosta de fazer café. Aprende, vê como é que você pode colocar a tecnologia, não ignora ela. O lance é não ignorar. Que ela vai estar presente em diferentes formas, em diferentes escalas. E aí é só ver como é que pode ser mais interessante. E é isso, ter calma. Esses dias eu estava conversando, ontem, aqui em casa, teve um bate-papo com uma galera bem sênior de design, de uma comunidade lá de BH chamada XDA. Tem algumas comunidades espalhadas pelo Brasil. E a gente estava falando um pouco sobre essa questão de vários... A área de UX, né, está muito aquecida, tem muita gente entrando agora, mas tem gente que entra em 3 meses já vira sênior, 3 meses já é pleno. Aí, no bate-papo que eu falei com a galera, eu disse, uai, gente, tipo, eu tô nesse mercado há 6 anos já, nesse nicho que eu tô, né, que é de interfaces conversacionais. E eu ainda não sei se eu me consideraria sênior. Por que uma pessoa que já está aí há tanto tempo, quer dizer, tão pouco tempo, já dá esses pulos assim de carreira? E aí é uma reflexão, assim, você entender o seu momento, assim. Eu já tive experiência aqui no Brasil, já tive experiências fora, já, enfim, liderei uma pessoa, já participei de projetos grandes, mas ainda assim ainda estou aprendendo e tem muita coisa que eu poderia me desenvolver. E aí hoje tem muita gente com a questão do ego, né? Eu quero cargo, eu quero ser líder, eu quero, enfim, ser sênior. Mas será que, gente, isso é só uma label? O mais importante é você estar feliz, enfim, estar curtindo o que você está fazendo. E aí, talvez uma outra recomendação que eu daria, que foi um outro livro, além desse aqui, mas esse eu não tenho físico, esse aqui foi o Passatempo. Um livro que me mudou bastante o jeito de pensar é Gestão de Alta Performance, que é um cara que era CEO da Intel. E aí eu li metade do livro e eu, caramba, velho, tem muita coisa doida aqui nesse livro que eu não entendia essa forma de pensar, de você não mais pensar nas pessoas em horas ou em habilidades, mas sim em outputs. Poxa, eu sei que a Flávia é muito boa em A, B e C. Pronto, vou contar com ela para A, B e C. Então, vamos trabalhar para empoderar ou alavancar esse A, B e C. E aí o livro fala muito sobre isso. E talvez seja uma outra recomendação. Mas, enfim, acho que viajei aqui, gente. Mas é bom, viagem é boa. Acho que tem só um ponto. Eu vou deixar você falar, tá? Prometo. Tem só um ponto que eu queria trazer também, que eu vejo já nas gerações agora, com quem eu trabalho, a galera de 20 e poucos anos e tal, que é a questão da frustração, né? Então, às vezes, a gente quer as coisas muito rápido e não vai sair nesse tempo, não necessariamente. Então, como lidar com as frustrações, né? Como lidar com essa ansiedade de querer as coisas para ontem, se não acontecer assim, eu vou embora, ou eu vou me desmotivar, ou eu vou mudar de carreira, ou eu vou mudar de emprego e tal, né, que as mudanças venham pelos motivos corretos, né, e não porque, me frustrei com isso, não quero mais saber, vou fazer outra coisa. Então, isso é um ponto bem, bem relevante, assim, trabalhem as frustrações, elas fazem parte e ensinam tanto quanto a gente conseguir dar os passos corretos, sabe? Na verdade, até às vezes o erro ensina mais do que só ter os acertos. Não sei se o Herman vai falar, mas eu queria só comentar uma coisa. O painel é de vocês, bicho. Não, então, recentemente, né, eu fiz uma transição, aí tô aí empreendendo. E antes de eu empreender, eu fiz uma outra transição. Eu estava numa grande corporação, saí e fui para uma startup de 5 pessoas. E aí, nessa troca, todo mundo falou, uai, por que você saiu dessa grande empresa para essa pequena empresa? Vamos colocar. Pode dar os nomes aqui, fica tranquilo. Ele não saiu de uma grande empresa, ele saiu da Microsoft, tá? Era um programa bem legal, que estava rodando, e aí eu decidi sair de lá para ir para esse startup, para uma produção de marketing e crescimento. E aí, com 6 meses, enfim, eu comecei a ver algumas coisas que a empresa queria fazer, queria ver algumas coisas que eu queria fazer. E aí chegou na hora que eu refleti, né? E eu vou para esse caminho e invisto energia para a empresa,
e perco talvez a oportunidade de empreender algo que eu conseguiria fazer sozinho, ou eu vou sozinho e experimento. Cheguei nessa bifurcação, né? Vou pela empresa ou vou sozinho? E aí, depois de conversar com algumas pessoas, falaram, cara, ó, você nunca empreendeu, velho. Talvez seja essa sua hora. Você está sentindo o chamado. Você está se sentindo mais empolgado para ir para esse outro rolê. Experimenta. Você tem grana para ficar um tempo? Eu disse, vou conseguir ficar aí esse tempo aí. Então, experimenta, velho. Aí, enfim, fui experimentar. Com uma semana que eu anunciei que saí da empresa, eu nem tinha anunciado. Eu só marquei lá no LinkedIn que saí. O CEO do concorrente da empresa que eu estava viu e entrou em contato comigo, dizendo, ué, por que não... A primeira conversa foi, por que não deu certo? Aí eu falei, não, deu certo, é só que eu quis sair. Aí ele disse, não, mas você saiu da empresa, é porque não estava legal. Eu disse, não, cara, tá tudo bem, eu só queria experimentar outra coisa. E aí, às vezes, as pessoas vêm, né? E só deixando claro, tá? Para eu sair da empresa também foi um processo, porque... Com a minha terapeuta, eu estava encarando isso como uma desistência, mas ela falou, enfim, ela conseguiu me ajudar a entender que não era bem uma desistência, eu estava mais empolgado em outro projeto. E aí, essa desistência, para mim, estava sendo muito frustrante, porque eu não gosto muito de desistir das coisas, mas aí foi um luto, né? A gente tem lutos e tem fases, estágios de luto. Enfim, depois que eu aceitei, vesti a camisa e saí. Aí, na semana passada, o meu ex-chefe de uma outra grande empresa no Brasil, que eu trabalhei lá durante 4 anos, ficou muito grande agora, ele viu essa transição também. Enfim, a galera vendo as transições, mudanças de cadeira no LinkedIn. A primeira pergunta dele foi essa também. Cara, e aí, velho? O que é que rolou? Tão rápido, 5 meses, você saiu? Aí eu disse, qual foi o gatilho? Aí eu disse, cara, o gatilho foi porque eu estava mais empolgado em fazer um projeto do que outro. Eu fui sincero e saí. Aí ele, quanto tempo levou para você tomar essa decisão? Eu disse, cara, eu remoí um pouco, mas uma vez que eu tomei a decisão, foi 2 semanas, avisei e saí. E aí, no comportamento que eu tinha nessa empresa, e aí é uma lição que eu tive, às vezes a gente fica remoendo muito tempo e fica frustrado, vira aquela pessoa que fica, sei lá, sabe quando você fica enjoada e você fica aquele mal-estar durante muito tempo e tal. E nesse caso, nessa experiência, não, eu falei, cara, foi 2 semanas. Aceitei, falei e saí. E aí levou um tempo para eu entender também, porque em outra experiência eu fiquei remoendo durante muito tempo. E eu acho que hoje eu chegou no nível de eu mandar real. Ó, isso aqui... Valeu, gente. A gente tem que entender que às vezes a gente é só uma parte da empresa, a gente não é a empresa. A gente é só uma peça no jogo. A gente é um output. E leva um tempo para você entender isso. E vai demorar um tempinho para você ter essa... Não que eu seja maduro, mas vai levar um tempo para você ir começando a conectar os pontos e ver por outros olhos. Assim. Não tem coisa mais certa do mundo, gente. É viver. Tem muita coisa que a gente tem que viver para aprender. E eu estou vivendo. Caio, você trouxe um ponto muito legal, que eu conversei com a minha terapeuta, né? Gente, façam terapia, na moral. É uma das melhores coisas a se fazer, assim, trazer autoconhecimento. Nossa, vai adiantar muita coisa do que você tentar sozinho ou ficar remoendo as coisas sozinho. Então, façam terapia. Uma das minhas principais recomendações. E se não puder, vai lá no YouTube também, vai ouvir algumas coisas, vai ler alguns livros, vai se conhecer mais, assim, que vale muito a pena. Estamos fechando, né, minha chefe, magnânima chefe, Carol. É legal que eu dei uma stalkeada no Caio aqui, né? A Carol falou assim, ele saiu da Microsoft. Eu falei, pô, peraí, deixa eu dar uma filmada nessa história, né? E aí é legal que eu tava vendo... aí o Caio tava contando a história aqui, e aí eu fui olhando, pô, o Caio trabalhava numa empresa que eu tava fazendo consultoria, que eu amo de paixão, assim. Sou de Belo Horizonte, obviamente, ele sabe que empresa é. E que é grande, e tá bem grande agora, né, Caio? Tá bem grande. Empresa mais que multiplicou por 10 seu porte aí nos últimos 2 anos, loucura. Mas eu acho que, brincadeiras à parte, a Carol falou assim, pô, ele saiu da Microsoft, e isso causa espanto, porque grandes empresas, às vezes, elas são olhadas pelas outras pessoas como um objetivo. Pô, eu quero trabalhar na empresa tal. Isso me lembrou um pouco o meu cenário, eu trabalhei na IBM um tempo. E para quem vende infra e etc, pô, IBM mas se falava, né, na época, pô, IBM é a maior empresa de TI do mundo e tal. E isso dá um afago no crachá, né? E muitas pessoas acabam confundindo seu sobrenome com um crachá.
né? Pô, eu sou o Caio da Microsoft, eu sou Carol da Zup, eu sou o Herman da IBM. E eu lá estando, eu falei, cara, isso aqui não é para mim, nada contra a empresa, tá tudo certo, mas não. Aí a Flávio e o Caio falaram muito sobre isso, né? Se conheço. Mesmo empiricamente na época, eu falei, cara, isso não é minha vibe. Eu não gosto de burocracia, eu gosto de agilidade, eu gosto de liberdade, de autonomia. Então, por mais que seja IBM, não tá para mim neste momento. E eu acabei saindo. Muita gente falou assim, porra, por que você saiu da IBM? Eu falei, cara, eu saí da IBM porque não era para mim, né? E tá tudo bem. O cara falou, pô, tá tudo certo. Né? E o legal é que, assim, pelo menos no depoimento dele, transparece que a marca que ele deixou lá, no tempo em que lá ele esteve, assim como nas anteriores, fez com que ele fosse bem visto a ponto de chamar atenção e a galera falou assim, pô, vem para cá se deu errado. E eu falei, cara, não é o momento agora, pode ser que amanhã seja, e tá tudo certo, né? O Caio perguntou para mim, cara, o que você faz hoje? Caio, eu também empreendo em 2 empresas diferentes. A única diferença é que eu não larguei a Microsoft para empreender. Então, minha vida é uma loucura por conta disso e você vai entender bem o cenário. Imagina você estar tocando o seu projeto, que é o que te chamou atenção há pouco tempo, mas ainda trabalhando na Microsoft. Essa é a minha realidade, né? Mas é muito legal o depoimento seu e também da Flávia de se compreender, porque acho que pode parecer viagem nossa aqui, mas isso tem tudo a ver com carreira, que é a nossa trilha. Porque acho que talvez seja uma das coisas mais tristes que a gente possa ter, e a gente olha para trás e a gente vê algumas pessoas assim, são pessoas que trabalharam a vida inteira e não realizaram seus sonhos. Ou que trabalharam a vida inteira e falam, cara, trabalhar é ruim, porque eu trabalhei e eu fazia algo que eu não gostava, né? Então, massa demais ver o depoimento de vocês e que isso sirva de espelho para quem está nos ouvindo, né? E para fechar, meus outros 1 centavo de contribuição, entrei aqui de bico, né, Carol? O Caio falou uma coisa que talvez seja a chave, né? Peraí, antes dele dar 1 centavo dele, ele não resiste. Ele me vê porque a gente divide a trilha. Para explicar para vocês, gente. Cada dia, né, são 6 coordenadores, cada dia a gente faz. Hoje eu estava com a Fran e não sei o quê. E hoje não era o dia do Herman, mas ele não pode me ver coordenando. Meu dia ele vem, porque ele ama fazer a trilha comigo, tá? É um amor. Se ele não tá no meu dia, ele dá um jeito de aparecer, nem que seja meia hora, tá? A Carol é um espetáculo. Ela falou assim, vem. Aí eu falei, pô, vou. Eu nem podia não, mas eu falei, pô, não vou resistir o convite, né? Mas eu acho que, por tudo que foi falado, para encerrar, fica um outro aprendizado. O Caio tocou muitas vezes nesse assunto, né? Aprendizado. A gente vive um mundo em constante mutação. A gente tem que estar aberto a aprender sempre, porque o que a gente sabe, basicamente, nos trouxe até hoje. Não é garantia de que vai nos levar daqui para frente. Então, esse é um outro toque bacana do Caio aí, que eu acho que é importante a gente levar sempre em mente aí. Beleza? Carol, parei. Eu queria só fazer um adendo aí, um convite. Esse aí talvez não seja tão acessível, mas o YouTube tem legendas. O The New York Times tem uma série muito interessante, se chama Ops Docs. E aí essa série, basicamente, ela foca em história de pessoas que participaram de algum grande momento na história e disseram não quero fazer parte disso. E aí, por exemplo, vocês lembram da banda Black Eyed Peas? Lembram dela? Da galera? will.i.am, Fergie. Vocês sabiam que a Fergie não existia na banda? E era uma outra pessoa? E aí mesmo? essa outra pessoa disse, não, eu não quero fazer parte disso. E ela saiu da banda. E aí, essa série conta a história disso. Sobre pessoas que participaram de coisas incríveis, mas disseram, não, eu não quero fazer parte disso. E aí é um vídeo documentário dela só conversando, contando a carreira dela e o momento que ela disse, não, eu não vou fazer mais parte do Black Eyed Peas. Não quero fazer parte disso. E aí, fica aí a dica para vocês assistirem. O episódio dela são 13 minutinhos. Eu confesso que eu sou meio emocional, chorei também um pouco, mas é que é muito forte assim, o depoimento dela, ela contando como é que foi a ascensão do Black Eyed Peas na época que ela falou, não quero fazer parte disso. E aí fica a dica aí. Tem vários outros episódios, coloquei no chat. Tem vários, é uma playlist que tem, sei lá, um bocado, e vocês podem conferir nessas histórias, pessoas incríveis que
não quero fazer parte disso. E a história dela, para mim, pessoal, tocou muito, porque Black Eyed Peas aí é uma banda que marcou minha infância também, e enfim, aí vai nesse ponto. Às vezes a gente precisa dizer não, e tá tudo bem. E é isso. A gente tem que deixar o não muito mais fácil, sabe? Não pra gente, a gente foi ensinado a vida inteira que o não é algo ruim. Quando a gente fala não para um trabalho, quando a gente fala não para uma opção de carreira e troca, como a Flavinha fez, ela tinha uma opção, ela estava lá, ela estava super conceituada com growth, com crescimento, com tudo isso, ela falou não, ela se mudou. Tudo isso é muito importante para o nosso dia a dia. Então, vamos transformar o não em algo normal, sabe? Normatizar o não no nosso dia a dia, não colocar o não como algo ruim. Às vezes a gente tem que falar não para algumas coisas para poder falar sim para outras. E, meus amores, eu quero agradecer demais, Flavinha, Caio, por vocês estarem aqui. Herman, obrigado por invadir, estar aqui no painel comigo, tá? Eu que agradeço, Fico muito Carol, feliz. E, Caio, você foi empreender, então, meu momento de jabá, conte de sua empresa, faça seus 5 minutos de autopromoção, porque no TDC a gente também pode. Momento tá? pitch. Pitch. Momento pitch de elevador, bora lá, vai 30 segundos! Gente, eu trabalhei no mercado de interfaces convencionais desde 2016, fundei em comunidades, trabalhei numa grande empresa no mercado e há muito tempo eu vejo que tem essa oportunidade de educação. E aí chegou na hora que eu achei que seria interessante fazer algo para o Brasil, no Brasil, para o Brasil e para o mundo. Então a gente fundou uma escola de habilidades para fundar, né, ajudar a formar profissionais e empresas a criarem e projetarem experiências convencionais, chatbots, voicebots, etc. Então, se você tem interesse nessa área, a gente está aí com um time bem interessante de especialistas e facilitação. E é isso, a gente acabou de começar e teve já algumas histórias engraçadas já que aconteceu. E o nome da escola se chama Arara School e tem algum significado por detrás do nome também, mas em linhas gerais é isso, 30 segundos. Boa! Obrigado pelo espaço. E galera, façam, né, propaganda, porque bots está cada vez mais aí, a gente precisa, e como eu disse no começo, o Caio é muito referência, aprender com ele, não é porque é meu amigo, porque eu conheço ele de longa data, é porque eu vejo tudo que ele fez, toda a história e sabe, tudo que ele mostra para a galera, então vale muito a pena. Galera, pode divulgar que essa vale. E Flavinha, agora você. Você não tem uma empresa para você fazer seu pitch de elevador, mas então pode agradecer, pode falar. Gente, eu não tenho uma empresa, por enquanto a gente não sabe, né? O futuro tá por aí, tá chegando, mas eu hoje trabalho na ZUP. A ZUP tem várias vagas, a ZUP trabalha no modelo Liberdade, que possibilita que você trabalhe de qualquer lugar do mundo. Então, se você tiver a fim de conhecer um pouco mais, vem para cá, vem com a gente, e é isso. Fazendo propaganda para a firma, né? Mas pode vir, gente, que vale a pena, viu? Fazendo propaganda por lojinha, né? Não, o time de design é muito bom. Tem uma galera muito massa. Eu sigo uma galera também aí. Acho que, sei lá, vou falar o Wander que acho que é uma das lideranças. Pronto, o Wander... Tem poucas pessoas no Brasil que se batem na porta. Vamos conversar? Pera aí, deixa eu abrir a agenda aqui. E o Wander é uma delas, assim. É uma pessoa incrível. Tá vendo? O Wander é demais mesmo. Tá muito projeto que eu, viu? Eu vou repassar para ele. Gente, obrigada aí pelo convite, Carol. Obrigada, Caio, pela troca, Herman. Obrigado pessoal. Valeu aí pela presença de vocês e por terem engrandecido aí o nosso painel, trazendo as visões de vocês aí. Sem vocês isso não seria possível, né, Carol? Não seria mesmo, gente. Brigadão, fico muito feliz